Então é isso, pessoal. Vamos lá. Vamos direto aqui para o nosso caderno. Vamos lá. Opa, olha aí. Que menino lindo, hein? Bom, pessoal, sem mais enrolação, o que a gente tem que ver é o seguinte: os conceitos introdutórios. A primeira coisa que a gente vai estudar são os conceitos introdutórios do direito penal, né? E o que a gente tem que ter em mente sempre? O direito penal é uma ferramenta. Ele não é um objetivo em si mesmo, é uma ferramenta, tá? São normas, são garantias contra o poder do Estado, visando impedir que o Estado avance no arbítrio punitivo, né? Se você deixar o Estado livre, ele vai querer punir toda e qualquer conduta, ele vai se agigantar, vai crescer para cima do cidadão. E o direito penal é uma garantia. São normas contra essa vontade punitiva do Estado, tá certo? E não são normas, não são garantias para os presos, para os condenados, para os criminosos. São normas e garantias para qualquer pessoa. Isso é muito importante, nós temos que guardar essa ideia, tá certo? Então, o objetivo do direito penal é impor um dos objetivos, melhor dizendo, é impor limites à intervenção estatal nas liberdades individuais, tá certo? Além disso, em uma outra visão mais científica, né, de nosso estudo, o direito penal é uma ciência, mas é uma ciência normativa. Ela estuda a norma, estuda o mundo como ele deveria ser. É um direito positivo, dogmático, né? E não se confunde com a criminologia, pessoal. Criminologia pode cair no seu concurso também. Então é importante que você saiba o que é criminologia, o que é direito penal e o que é política criminal. Nós vamos abordar isso separadamente. É claro que nós não vamos adentrar ao estudo da criminologia, nós não vamos adentrar ao estudo da política criminal. Nosso objetivo aqui é o direito penal. Pois bem, além disso, um dos pontos importantes que nós temos que ter em mente é que o direito penal é fragmentário. O que significa dizer que o direito penal é fragmentário? Ele cuida apenas e tão somente dos ilícitos penais. E ele não vai se preocupar, pessoal, com outras coisas, com ilícitos administrativos, com direito civil, com outras matérias. Ele vai estudar somente direito penal. Então, pessoal, quando a gente fala o direito penal é fragmentário, significa que ele vai escolher um fragmento dos comportamentos humanos, um pouco só daquela miríade de assuntos que interessam ao direito. O direito penal ele tem que ser sempre pequeno, a gente tem que pegar poucos comportamentos, poucas coisas para estudar, né? Para se aplicar ao direito penal. Por quê? Porque o direito penal ele avança muito nas liberdades individuais. Ele é muito restritivo, é uma ferramenta muito poderosa, tá certo? É claro, é a única ferramenta que nós temos. Nós não temos outra forma de impedir comportamentos danosos na sociedade. Essa é a que nós temos, é a melhor que nós temos, tá certo? Voltar lá para o nosso caderno. Pois bem, além disso, o direito penal é subsidiário. O que significa dizer que ele é subsidiário? É a última ratio, a última ferramenta, é o nosso último mecanismo. E aqui eu posso contar uma historinha para vocês. Vamos voltar aqui comigo na tela. Pessoal, é como se fosse o seguinte: o direito constitucional é o primeiro que surgiu, né? Se você pensar nos deuses gregos ali, né? Ele seria ali como o Zeus, né? Então, ele está ali, foi o primeiro que surgiu. Né? Dele decorrem todos os outros ramos do direito. E o objetivo é regular o comportamento em sociedade. Acontece que o direito civil tem comportamentos que o direito civil não consegue desestimular, não consegue impedir. Tem comportamentos que o direito administrativo não consegue desestimular, não consegue impedir. E é por isso que surge o direito penal. Quando todos os outros ramos do direito não dão conta, quando o direito tributário falha, quando o direito administrativo falha, quando o direito civil falha, aí o direito constitucional permite que surja o direito penal, certo? Então vamos pensar o seguinte: o direito civil, né, vai para o direito
constitucional e fala: olha, eu não estou conseguindo lidar com o comportamento aqui na sociedade. Né? Esse comportamento está aparecendo de forma reiterada, as pessoas estão fazendo esse comportamento. E aí o direito constitucional permite que o direito penal surja para lidar com aquele comportamento. Vamos pensar aqui num exemplo, né? Dirigir sob efeito de álcool, né? O Código de Trânsito prevê uma multa, mas muitas vezes essa multa não é suficiente para inibir esse comportamento. E o que é que se permite fazer? Permite-se transformar aquela conduta de dirigir alcoolizado, dirigir sob o efeito de álcool ou drogas análogas, em um crime, apresentar uma penalidade, tá certo? Então, vamos continuar lá, vamos voltar para o nosso caderno. Pois bem, nesse sentido, eu trouxe para vocês aqui um esqueminha para a gente poder entender esse caráter subsidiário do direito penal e esse caráter fragmentário do direito penal, principalmente do ponto de vista fragmentário. Olha só, o que nós temos aqui, dentro desse retângulo maior aqui, são todos os eventos que impactam na vida humana, né? Então, aqui nós temos todos os eventos que impactam e influenciam a vida humana. Então, são eventos humanos, né, praticados ou provocados por seres humanos, por animais, pela natureza, tudo que influencia de algum modo, que tem relação de algum modo com a vida humana. Perfeito. Dentro desse universo, nós temos aqui os fatos que importam ao direito. Porque nós temos vários fatos da natureza que não importam ao direito. Que não tem qualquer repercussão jurídica. O fato de um cachorro se alimentar não quer dizer nada, né? Não tem repercussão no mundo jurídico a princípio, né? Numa floresta um animal mata outro para se alimentar. Não tem problema. Agora, desses fatos que importam ao direito, se a gente der um zoom aqui e ir para o próximo quadrinho, bem aqui, nós vamos ter dentro deles comportamentos humanos. Esse quadro menor aqui reflete comportamentos humanos. Aqui nós temos comportamentos animais e etc. Várias coisas que importam sim ao direito, podem até importar ao direito, mas dentro dessas que importam ao direito, desse grupo todo, nós temos os comportamentos humanos. Aqui nós podemos pensar, por exemplo, fatos da natureza como chuvas que alagam a cidade e causam prejuízo, né? E aí já interessa ao direito, que podem causar prejuízo e, decorrência desse prejuízo, você acionar um seguro, o seguro não querer pagar, etc, né? Você pode imaginar várias e várias situações aqui, mas de todos esses fatos que importam ao direito, a gente pega somente os comportamentos humanos. E aí a gente dá zoom de novo. Quando a gente faz isso, nós vamos ver que existem comportamentos humanos desejados ou aceitos e comportamentos humanos não desejados. Exemplo de comportamentos humanos desejados. Um casamento, né? Em tese, casamento seria um comportamento humano desejado. O nascimento de um filho é um comportamento humano, é um fato, né? Aliás, o nascimento de um filho, ele está mais para na natureza, né? Um evento da natureza. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que existem comportamentos humanos desejados e comportamentos humanos indesejados. Quando a gente pensa somente o grupo dos comportamentos humanos indesejados, a gente ainda tem que analisar eles. Não chegou ainda no direito penal, não. Por quê? Nós temos comportamentos humanos indesejados, só que indesejados só do ponto de vista social. São comportamentos humanos indesejados, mas que não têm grande relevância, né? Então, falar de boca cheia, né? Jogar lixo no chão. Mas jogar lixo no chão pode gerar, por exemplo, multa, mas é um comportamento humano indesejado e não tem tanta repercussão a ponto de impedir, atrapalhar a vida em sociedade. Aí, quando a gente pega esses comportamentos que atrapalham a vida em sociedade, que é um grupo menorzinho ainda, a gente chega aqui. São aqueles comportamentos que causam lesões aos bens jurídicos. Esses sim atrapalham a vida em sociedade. Esses sim nós pensamos, escolhemos para chamar, para dizer que eles são penalmente relevantes. E é aí onde esse é o âmbito
de análise do direito penal. São os comportamentos humanos indesejados que causam lesões a bens jurídicos, que atrapalham a vida em sociedade, tá certo? Se você for colocar em perspectiva, naquele nosso primeiro quadrinho aqui, né, o que nós vamos ter é que desse quadro enorme aqui de todos os eventos que impactam e influenciam a vida humana, todos esses eventos que impactam e influenciam a vida humana, né, somente esse pontinho vermelho é que é objeto, é alvo do direito penal, tá certo? Somente esse daqui é alvo do direito penal. Pois bem, vamos prosseguir. Bom, e aí eu falei para vocês que ia explicar a diferença entre direito penal, criminologia e política criminal, de forma bem sintética e rápida. O direito penal vai estudar o crime, né? Mas o crime enquanto norma. A gente vai ver as normas que definem a conduta criminosa e as penas. O objetivo é trazer a ordem para a sociedade por meio do controle de condutas criminosas. Já a criminologia é uma outra área, uma ciência. E essa ciência é uma ciência empírica. Vocês vão ver isso nas aulas de criminologia com mais profundidade. Ela estuda o crime enquanto fato social. Então, é uma ciência muito ligada à sociologia. E ela busca entender o crime, o criminoso, a vítima, o controle da criminalidade e tudo isso na visão sociológica. Já a política criminal é uma aplicação, né? Ela pega o crime e analisa ele enquanto valor. Ela valora o crime, definindo estratégias e meios de controle da criminalidade, como forma da administração pública. É uma aplicação tanto do direito penal quanto da criminologia, visando, né, diminuir essa criminalidade como forma de administração da coisa pública, né? Pois bem, prossigamos. Aqui, pessoal, a gente encontra um ponto interessante, que é o seguinte: qual é a missão do direito penal? Bom, nós temos uma missão chamada de imediata, né? Que é uma missão, seria a missão secundária dele, que é o controle social. Então, o controle das condutas na sociedade, dos comportamentos sociais, e controle do poder de punir do Estado, limitação ao poder de punir. Isso é importante. O direito penal sempre pensando em limitação ao poder de punir, para evitar aquela hipertrofia, aquele crescimento exagerado do Estado, né? Um Estado punitivista, né? E o objetivo, né, a missão imediata, que é a missão primária, principal, nós podemos dizer que é proteger bens jurídicos para a convivência da sociedade, e isso de acordo com um autor chamado Roxin, e assegurar o ordenamento jurídico, segundo um autor chamado Jacobs. Vou mudar aqui, vamos aqui para mim de novo. Pessoal, esses dois autores, Roxin e Jacobs, eles têm uma discussão muito interessante sobre o direito penal. E eles são o que nós chamamos de funcionalismo, né? Eles analisam o direito penal de acordo com a função dele. Então nós temos o funcionalismo sistêmico do Jacobs e o funcionalismo teleológico do Roxin, certo? Não vou aprofundar nesse tema. Se você quiser, a gente pode conversar mais, depois você pode me mandar uma mensagem, a gente troca uma ideia, porque esse tema é bem legal, bem interessante. Mas é um tema já um pouco mais aprofundado. A gente não precisa perder tempo com isso. Tranquilo? Vamos lá. Bom, a gente falou o tempo todo que o direito penal tem como objetivo impedir a hipertrofia do Estado na visão punitivista, né? Então a gente não quer um Estado punitivista. E para isso, nós temos que lembrar que existem limites ao poder de punir do Estado. E que limites são esses? São limites quanto ao modo. Então o Estado ele deve, para poder punir, observar a forma correta de punir.
Ele deve observar princípios, os princípios da legalidade, da anterioridade, do devido processo penal, e tudo isso a gente vai ver no momento oportuno. E também limites quanto ao espaço. Ora, o nosso Estado ele não pode sair punindo qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Nós temos regras territoriais. São princípios de aplicação da lei penal no espaço. E a gente vai ver isso também. E é interessantíssimo, pessoal. E outra, costuma cair nas provas. Nós vamos ver também limites quanto ao tempo. Né? O Estado não pode punir a qualquer tempo as pessoas. Né? Então nós temos regras de prescrição, nós temos regras considerando a segurança jurídica, mas a própria Constituição ela traz também exceções, né? Que há crimes imprescritíveis. E a gente vai dar uma olhadinha, pode ficar tranquilo. E o que é prescrição? A gente já vai definir aqui. Prescrição é a perda do direito. Opa! E vocês me desculpem a minha grafia, a minha letra, porque eu não sou muito bom para escrever nessas telinhas, né? Perda do direito. No caso do direito penal, é o direito de punir. Por quê? Por que é essa perda do direito? Em razão do tempo. Passou tempo demais. Eu não posso esperar, sabe, ficar com aquela ameaça a vida inteira de ser punido porque o Estado não se movimentou, o Estado não fez nada. Então, é possível a perda do direito de punir em razão do decurso da passagem do tempo. Beleza. Agora a gente vai para um outro tópico, que são as fontes do direito penal. Quais são as fontes do direito penal? Bom, nós temos dois tipos de fontes. As fontes formais, que dizem respeito a quem, e as fontes materiais, que dizem respeito ao que. Quando a gente fala quem, a gente está perguntando o seguinte: qual é o órgão encarregado de produzir, de criar o direito penal? E quando a gente fala o que, as fontes materiais, nós estamos perguntando esse direito penal, ele surge como? Qual é o instrumento que cria o direito penal? Tá certo? Bom, em relação às fontes formais, que são quem produz o direito penal, a gente tem que entender o artigo 22 da Constituição. Ele diz que compete privativamente à União, ou seja, só a União pode legislar, somente a União pode tratar dessa matéria, tá certo? E quando ele fala somente a União, vem aqui comigo, vem aqui. Somente a União pode tratar de direito penal, tá certo? Então, somente o Congresso Nacional pode criar leis de direito penal. A Câmara Legislativa pode criar... Não, a Câmara Legislativa não. A Assembleia Legislativa de um município pode criar normas de direito penal? De jeito nenhum. Não, mas ela pode criar um crime, definir um crime para... Não. Mas é uma coisa que acontece só naquele município. Não importa. Somente Congresso Nacional, Câmara Legislativa e Senado podem criar leis em matéria penal. Somente o Legislativo Federal da União pode criar crimes e definir penas. Tranquilo? Guarda isso. É importante. De vez em quando pode dar as caras no seu concurso. Bora lá. Pois bem, o artigo 22 diz: compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, aqui é importante para a gente, penal e processual, ou seja, direito penal, direito processual penal, processual civil, processual qualquer que seja, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial, do trabalho. Ok. Aqui ele fala: lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Note-se que é uma exceção e demanda lei complementar,
Mas o mais importante é você ter em mente o seguinte: são questões específicas dessas matérias. Não se trata de, por exemplo, criar crimes. Criar crimes é privativo. Somente a União pode criar crimes e definir penas. O que poderia, em tese, uma lei complementar possibilitar a um Estado, nunca a um município, a um Estado criar, seria normas complementares, coisas que vão complementar a aplicação da lei. Nunca jamais criar um crime ou definir uma pena, tá certo? E aqui eu trouxe uma observação que é importantíssima. É o seguinte: procedimentos em matéria processual não é a mesma coisa que direito processual. Somente a União pode legislar sobre direito processual, mas procedimentos em matéria processual é de matéria concorrente tanto da União, dos Estados e do Distrito Federal. Então, pessoal, isso caiu numa questãozinha de concurso recente, 2024, da FGV. Tudo bem, é um pouco de matéria mais de direito processual e de direito constitucional, mas é importante vocês terem em mente que, quando eu falo de direito processual, eu não estou falando de procedimentos, tá? Procedimento é uma coisa, ok? Bom, e agora em relação às fontes materiais, é o que? O que vai criar a lei? Ou criar a lei, desculpa, criar o direito penal. Já trouxe para vocês, somente lei pode criar e definir, criar crimes e definir penas. Então, aqui é somente lei e acabou. Para criar crime e definir pena é somente lei. A questãozinha clássica. Medida provisória pode criar crime? Não, não pode. Medida provisória pode aumentar pena? Não, não pode. E medida provisória pode diminuir pena? Ah, pessoal, aqui a gente tem um diferencial. No caso de diminuir penas, ela pode sim. E é não. E também é não. Agora, diminuir penas, ela pode. Ela pode deixar de considerar uma conduta criminosa trazer a figura da abolício criminis? Pessoal, pode. Só que ela tem que ser aprovada, né? Vou colocar até que sim. Sendo aprovada por lei, né? Convertida em lei, pode, não tem problema. Note que aqui ela está desincriminando, ela está deixando de considerar, deixando de criar um crime. Então, aliás, ela está tirando um crime que já existe do universo jurídico, né? Do ordenamento jurídico. Então, aqui ela pode sim. Ela pode versar sobre direito penal, e isso aqui eu coloquei porque já caiu em concurso. E foi também recente. Salvo engano, foi FGV também. Quando ela fala pode versar, ela está dizendo ela pode falar sobre. Falar sobre pode. O que ela não pode é criar crimes e aumentar penas. Medida provisória não pode criar crime, não pode aumentar pena, mas ela pode diminuir pena, ela pode deixar de considerar crime e ela pode falar sobre direito penal sem problema. Bom, existem duas correntes para as fontes materiais, né? Ou seja, para o objeto que produz o direito penal. Então, a primeira corrente ela diz que as fontes materiais dividem-se em imediatas e imediatas. A única fonte imediata é a lei e as fontes mediatas são os costumes e os princípios gerais do direito. Pronto, só isso. A segunda corrente está arriscada aqui porque ela não é majoritária, ela dificilmente aparece na sua prova. E ela considera que a Constituição, quando ela manda criar um crime, é uma fonte material primária, né? Ela considera que os atos administrativos, a jurisprudência, as convenções internacionais e etc., e os princípios são as fontes imediatas, né? Não é o que não cai na sua prova, não costuma aparecer. Coloquei aqui porque sempre que eu falo que tem duas correntes, alguém pergunta e fica interessado na outra corrente que é a minoritária. A importante é a primeira corrente. E aqui, pessoal, vamos voltar aqui para mim, falar com você. Pessoal, a gente vai entrar aqui no próximo tópico num estudo interessantíssimo, que é um estudo da norma em si, da norma de direito penal. Mas olha só, por que a gente precisa estudar a norma de direito penal?
a gente vai estudar a estrutura, a forma dessa norma. Comando penal para criminalizar uma conduta, certo? A gente ainda não vai estudar conduta por conduta, a gente não está entrando na parte especial do Código Penal. A parte especial é aquela que traz as condutas mesmo. A gente, por enquanto, está estudando de forma geral essas normas. E por que a gente vai estudar de forma geral essas normas? Primeiro, porque algumas questões podem aparecer na sua prova, e segundo, porque isso te dá um entendimento que vai te ajudar bastante para criar a estrutura do conhecimento do direito penal. Vamos lá. Bom, as normas penais, elas são constituídas de o que a gente chama de preceito primário e preceito secundário. O que é o preceito primário? É a descrição da conduta, tá certo? Isso são as normas penais incriminadoras, aquelas que definem crimes. As normas penais não incriminadoras, elas não têm preceito primário e secundário, elas só trazem o comando legal. Mas as incriminadoras, seja elas encontradas no Código Penal, né, ou sejam encontradas em outras leis, como a Lei 11.343, que é a Lei Antidrogas, a Lei Maria da Penha, etc, etc. Todas essas leis, quando elas definem crimes, elas seguem essa formulazinha. O preceito primário vai descrever a conduta e o preceito secundário vai descrever a pena. Então, exemplo, artigo 121 do Código Penal, o homicídio. O caput, né, é o preceito primário, matar alguém. Pronto, essa é a conduta. A conduta está lá no preceito primário, matar alguém. A pena vem no preceito secundário. Pena, reclusão, de 6 a 20 anos. Tranquilo. E por que isso é importante? Por que a gente estuda isso? Porque, antes de mais nada, a gente vai para cá. Opa! A gente vai para cá. A gente vai fazer primeiro os exercícios, depois eu vou te explicar por que a gente estuda isso. Vamos lá. Primeiro de tudo, né, nós temos no Brasil uma definição dicotômica de ilícitos penais. É um conceito dualista ou binário. Então, vou pegar aqui o nosso lápis e opa, era para ser um círculo, pessoal. Calma aí. Vou desfazer isso. O mais próximo de um círculo que eu consigo fazer por enquanto é isso. Vamos lá. Então, isso aqui, esse universo, é o universo das todas as condutas que são contrárias ao direito penal. Isso aqui é o gênero, né, de delito. O gênero de delito penal. Dentro desse gênero, nós temos dois subgêneros, né, que são os crimes e as contravenções. Então, pessoal, o delito penal é o gênero e crimes é uma espécie. Contravenção é outra espécie. Não temos mais nenhuma espécie. Só temos crimes ou contravenções como o delito penal, tá certo? Então, quando a gente fala delito, nós estamos falando de forma ampla, genérica. Olha, delito pode ser um crime ou uma contravenção. Crime, a gente está falando de um tipo específico de delito. Contravenção, também estamos falando de um tipo específico de delito. Pois bem, e o que é o crime? O artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal fala que crime é a infração que a lei comina, que a lei determina a pena de reclusão ou detenção com ou sem multa. São condutas mais gravosas, elas exigem maior punição.
Já as contravenções são aquelas condutas, né, que a punição imposta pode ser de multa ou prisão simples. Então, é um ou outro. São condutas menos gravosas, a punição é menor. Para facilitar, nós temos aqui um quadro explicativo, né? Então, quando falamos de crime, nós temos uma pena de reclusão máxima de 40 anos. É possível aplicar a multa, né? Ou seja, não é que é obrigatório reclusão e multa, mas é possível reclusão com multa e reclusão sem multa. E nós temos a detenção, que é a mesma coisa, pode ser detenção com multa ou detenção sem multa. Já na contravenção, o que nós temos é uma prisão simples, de no máximo 5 anos, jamais em regime fechado, ou multa. É exclusivo. Ou eu aplico multa, ou eu aplico a pena de prisão. Tá certo? A multa é acessória, pode ser aplicada conjuntamente ou de forma acessória no caso do crime. Aqui, no caso da contravenção, ela é aplicada de forma alternativa, ou uma ou outra. A tentativa nos crimes é punível, de acordo com o artigo 14, inciso 2º do Código Penal, certo? Já na contravenção, a tentativa não é punível. Está lá no artigo 4º da Lei das Contravenções Penais. A ação penal nos crimes pode ser uma ação penal pública incondicionada. A ação penal pública é aquela que é manejada, feita pelo Ministério Público. Incondicionada, ela não precisa de nenhuma condição. O Ministério Público pode mandar a ação para frente de ofício sem a necessidade da vítima, né, da pessoa que foi vitimada representar. Mas isso a gente vai ver em direito processual penal. Ela pode ser também pública condicionada. Condicionada ao quê? A representação da vítima. Ou ela pode ser uma ação penal privada, que agora fica nas mãos da própria vítima, que vai agir em nome próprio. Aqui, na contravenção, ela é sempre pública incondicionada. É possível, nos crimes, a extraterritorialidade. A gente vai ver o artigo 7º do Código Penal. Então, é possível que se aplique o direito penal a fatos, a crimes ocorridos fora do território brasileiro. Já nas contravenções não é possível, somente é possível as contravenções, né, a aplicação do direito penal, as contravenções cometidas dentro do território nacional. Somente elas são punidas pela lei brasileira. A competência, né, ou seja, isso aqui já é de direito processual também, mas a competência, o que é competência? O juiz que está apto, que pode julgar aquele caso. No caso dos crimes, é ou Justiça Federal, no caso de um crime federal, ou estadual, no caso de um crime estadual. Já nas contravenções, é a Justiça Estadual, via de regra, e o único caso em que você tem a competência da Justiça Federal ou dos tribunais, né, seria em casos de prerrogativa de função, né, o chamado foro privilegiado. Pois bem, pessoal, aqui nós temos alguns exercíciozinhos, né? Vamos lá. Deixa eu voltar a tela aqui para mim. Pois bem, nós temos alguns exercíciozinhos aqui. Estamos com 33 minutos de aula. Na próxima aula, a gente já vai começar resolvendo esses exercícios, tá certo? Então, até o próximo bloco. Você tem tempo aí para resolver esses exercícios. E eu vou jogar na tela, vou passar. Se for o caso, você pausa e tenta resolver antes de começar o próximo bloco. Vamos lá. E aí? Dá o seu printzinho, pausa. É isso, pessoal.